Diário de um Começo, por Jean Silva. Diário de um Começo, por Jean Silva. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, tenho barba. Alguns dias atrás eu estava me lembrando de umas situações que aconteceu comigo no passado. Como eu relatei aqui nos vídeos, eu tenho Stargardt, que é uma doença degenerativa que leva à perca progressiva da visão. E com 16 anos eu já não conseguia mais sair de casa sozinho. E por muito tempo, até eu começar a andar com a bengala, eu saía de casa acompanhado. E principalmente, né, no tempo de solteiro, a pessoa que mais me acompanhava quando eu saía é a minha mãe. Então, na maioria das vezes, quando eu saía de casa, eu saía com a minha mãe, de braço dado com a minha mãe. E modéstia à parte, a minha mãe, ela é uma mulher muito bonita e ela sempre aparentou ter menos idade do que ela tem. Então, eu me lembrei de duas situações que aconteceram. Eu me lembro que uma vez alguém chegou na minha mãe e falou assim: Olha, vieram falar para mim que você estava com um namorado e que esse namorado era um rapaz muito novo. E aí eu achei estranho, né, dessa pessoa estar falando que você tá com um namorado novo. E eu perguntei para ela como que era esse namorado e a pessoa descreveu o Jean. Aí eu expliquei para a pessoa que aquele rapaz era seu filho, que ele não enxergava, e era por isso que ele andava de braço dado com você. Uma outra vez aconteceu uma situação do meu pai ir ao mercado, e o cara que trabalha no mercado falar pro meu pai, perguntar pro meu pai se ele tinha largado a minha mãe, porque ele viu minha mãe com um namorado. E aí meu pai perguntou como que era esse cara que estava com a minha mãe, e o cara me descreveu. Meu pai explicou que eu era filho dele, que eu não enxergava, que era por isso que eu saía de braço dado com a minha mãe. Então, muitas pessoas, ao me verem andar com a minha mãe na rua, pensavam que nós éramos namorados. Eu me lembro que muitas vezes eu estava andando com a minha mãe na rua e minha mãe falava: Olha, às vezes a gente passa e tem gente que fica olhando pra gente como se a gente fosse namorado. E um dos motivos de eu não sair com a bengala, de eu não usar a bengala, é que eu pensava assim: se eu sair com a bengala, nenhuma menina vai olhar pra mim. Se eu sair de bengala, nenhuma menina vai querer namorar comigo. E hoje, ao me lembrar dessas situações de eu ser confundido como namorado da minha mãe, eu vejo que é o contrário. Talvez eu tenha perdido muitas oportunidades de namoro. Talvez muitas meninas me viram na rua, me acharam bonito, mas pensavam que eu já tinha uma namorada e se desinteressaram de mim. Ou talvez aquelas meninas, né, ao me verem com a minha mãe, elas até podiam pensar que aquela mulher não era minha namorada, mas elas ficaram inibidas de chegar em mim. Como que uma menina ia chegar em mim se o tempo todo eu estava acompanhado da minha mãe ou de uma outra pessoa? Como que uma moça ia chegar em mim se aonde eu estava com alguém de braço dado, porque eu não enxergava, não conseguia andar? Eu sei que hoje isso não importa mais para mim, porque eu já sou casado, já tenho a minha namorada, a minha companheira, mas talvez isso sirva para você. Talvez você está assistindo esse vídeo e você pensa assim: ah, eu não vou sair de bengala, porque se eu sair de bengala, nenhuma menina vai olhar para mim. Aí você não sai de bengala, mas você sai o tempo todo acompanhado do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, da sua tia, de um amigo, de uma amiga. Talvez por esse motivo uma moça ainda não se interessou por você. Por quê? Porque às vezes ela vai olhar para você e vai pensar que aquela pessoa está te acompanhando ou é a sua namorada, ou ela vai ficar inibida de chegar em você, porque o tempo todo você está com alguém. Então, você usar a bengala vai te ajudar muito mais a ter um relacionamento do que te atrapalhar em um relacionamento. Se você pensa que as pessoas vão olhar para você andando de bengala e vão ficar com dó de você, não vão chegar em você, mas eu acho que é o contrário. A moça que vê você com a bengala, andando de bengala sozinho na rua, ela vai pensar que você é um rapaz independente. Alguém que, apesar da sua dificuldade,
você consegue ter uma vida normal, você consegue ser independente. Vai ser muito mais fácil para você arrumar uma namorada ou você, moça, arrumar um namorado saindo com a bengala do que estar o tempo todo com alguém de braço dado com você. Pense nisso. Se um dos motivos de você não estar andando de bengala hoje é esse, se eu sair com a bengala, ninguém vai olhar para mim, e aí você começa a sair de casa, em vez de sair com a bengala, você sai de braço dado com alguém, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a tia, com o amigo. Aí que você não vai arrumar mesmo, porque ou a pessoa vai confundir você, vai achar que você está namorando com seu acompanhante, ou a pessoa vai ficar inibida de chegar em você. Agora, você estando sozinho, saindo com a bengala sozinho, vai ser muito mais fácil alguém te parar para conversar, se interessar por você. É essa dica que eu quero deixar hoje.